dia, povo do Sorocaba e região. Estamos começando mais um programa de família. É com alegria que nós entramos na sua casa a partir desse momento com uma mensagem de fé, de esperança, de transformação para você e a sua casa toda. É nisso que nós cremos. Em nossa igreja, família é o nosso maior investimento. Seu casamento, seus filhos e toda a obra que Deus quer fazer na sua casa é a nossa prioridade. Sua família é a nossa missão. Por isso, nós queremos convidar você para um dia estar conosco e especialmente agora assistir a mais uma mensagem de transformação que nós temos levado a Sorocaba, a vários lugares desse país, crendo que Deus continua transformando famílias ainda hoje. Assista agora a nossa próxima mensagem e creia, Deus pode transformar a sua família. O que tenho, meu Senhor, para te oferecer, eu não tenho nada. Somos totalmente teus, Senhor. Aleluia. O que tenho, meu Senhor, para te oferecer, eu não tenho nada. Tudo que me resta é a tua graça e teu amor. Tu conheces o que me resta, Senhor, é te adorar. Te louvo, Senhor, te adoro, Senhor. Eu nasci para te servir. Me entrego, Senhor, em tuas mãos, faça tudo que está em teu coração. Em teu coração. O que tenho, meu Senhor, te oferecer, eu não tenho nada. Tudo que me resta é a tua graça e teu amor. Tu conheces minhas limitações. O que me resta, Senhor, é te adorar. Cante, igreja! Senhor, te adoro, Senhor. Eu nasci para te servir. Me entrego, Senhor, em tuas mãos, faça tudo que está em teu coração. Teu coração. Teu coração. Teu coração. Erga suas mãos, diga assim, ó. Sem limites, sem reservas, me rendo a ti.
eu nasci para te servir. Me entrego, Senhor, em tuas mãos. Faça tudo que está em teu coração. Nessa noite nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus, vamos ouvir essa ministração de hoje na Palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você sobre o seguinte tema: sua família pode ser melhor. Esse é o tema da mensagem desta noite. Sua família pode ser melhor, porque não há, nem aqui hoje nesse auditório e em nenhum lugar, uma família que esteja tão bem que não precise melhorar, e uma família que esteja tão mal, num tempo tão ruim, que não possa melhorar e se levantar. Toda família pode melhorar, deve melhorar, precisa buscar melhorar, e eu quero fazer essa reflexão com vocês hoje, especialmente porque nós sabemos que a palavra de Deus nos dá uma afirmação muito importante. Quando nós vamos lendo a Bíblia, nós percebemos que só há duas instituições que são capazes de mudar uma pessoa, de transformar uma cidade, de transformar até a sociedade. E essas duas instituições são a família e a igreja. São as duas instituições capazes de transformar até uma cidade, de transformar toda uma sociedade. A família, a sua família, pode transformar pessoas, pode abençoar pessoas. Sua família pode ser um agente de transformação, um instrumento de mudança em Sorocaba, em qualquer lugar. São as duas instituições que podem transformar, fazer algo pelos outros. E, portanto, é o que nós temos visto nos últimos tempos, são também as duas instituições que mais sofrem ataques do inimigo. Se você for ver, o ataque do inimigo contra a família é concentrado, é pensado, é direcionado. Nós temos visto o quanto famílias estão sofrendo e cada vez os ataques são piores, mais fortes, e famílias estão se desfazendo, estão em cacos. Contra a igreja, a mesma coisa. Nenhuma outra instituição pode ajudar tanto quanto a igreja. Nenhuma outra instituição é tão preciosa e pode ser tão usada por Deus como a família. Nem um poder político, nem um poder econômico transformam tanto quanto a igreja e a família. Porque quando a igreja e a família estão na direção de Deus, nós sabemos que Deus usa grandemente essas suas duas instituições para transformar qualquer coisa e qualquer pessoa. Mas quando nós falamos de família, os sentimentos das pessoas são divergentes. Aqui nós temos centenas de pessoas hoje. E quando falamos sobre essa palavra família, certamente cada pessoa aqui tem um sentimento diferente. Cada pessoa, quando ouve a palavra família, reage da maneira diferente por causa daquilo que está enfrentando. Como você está sentindo sua família hoje? Por exemplo, quando falamos sobre família, há pessoas que se sentem sobrecarregadas. Elas estão com um peso em suas costas. Elas estão cansadas de carregar o peso da família, dos problemas. E ainda há pessoas numa família que elas são o ímã. Você já viu isso? Certamente você já viu. Tem pessoas na família que são ímã. Tudo o que acontece na sua família, ligam para você resolver.
O teu primo de 8º grau engravida uma menina na China, eles ligam para você resolver o problema. Porque você é o ímã, tudo da família cai sobre você. Tudo o que acontece na família ligam para você. E há pessoas que quando você fala família, ela está tão sobrecarregada que ela não aguenta mais. Há um peso nas costas. Ela grita com todo mundo que ela não aguenta mais esse peso de ter que resolver tudo de sua família. Qualquer problema, qualquer coisa que acontece, é para ela que ligam. Ligam para ela. É ela que tem que resolver. Ela que tem que tomar decisão. Às vezes, não é nem família, é parente, né? Porque dizem que parente e família é diferente, né? Parente é uma coisa, família é outra. Mas você é que tem que resolver tudo. Quando nós falamos de família, por exemplo, nós encontramos pessoas que estão totalmente desanimadas. Porque elas vivem uma situação tão difícil na sua casa, tão difícil em sua família, que elas estão desanimadas. Elas não têm mais ânimo com a família. É o pai que não tem mais ânimo com o filho. Ele diz, eu ensinei tanto para esse menino, falei tanto para ele, olha no que deu, olha onde ele está, olha o que ele está fazendo, e a pessoa está desanimada. É a mulher que está desanimada com o marido desanimado com a esposa. Há pessoas que o sentimento delas, quando se fala sobre família, é desânimo. Há também pessoas que quando você fala família, o sentimento dela é decepção. As pessoas, os parentes, um filho, um cônjuge, o decepcionou ou a decepcionou. Fez o que você pensava diferente. Não era isso que você queria para o seu filho, não era isso que você queria para a sua família, não era assim que você gostaria que as coisas fossem feitas. E você está decepcionado com sua família. Há pessoas ainda que quando nós dizemos a palavra família, o sentimento delas, essas pessoas estão perdidas. Não sabe o que fazer, que decisão tomar, para onde correr. Não sabem nada como resolver o problema. Hoje, as famílias estão desajustadas, tão perdidas, que elas não conseguem solucionar seus problemas. Há pais hoje que os filhos mais novos é que estão ensinando os pais mais velhos, o que deveria ser o contrário. Há famílias num desajuste total, e quando você fala em família, você vê pessoas perdidas. Mas certamente também há famílias, há pessoas que quando você fala sobre família, elas estão contentes. Elas estão felizes. Sua família vive um tempo bom. Sua família vive um tempo de alegria. Sua família vive um tempo de restauração. Elas estão felizes com a família. Ela está alegre com a família. Mas ainda há gente que quando você fala a palavra família, o que você vê nele, o que ele demonstra e o que ele fala é preocupação. Ele está preocupado. O que vai ser da minha família amanhã? Como é que nós vamos pagar essas contas? E agora com o desemprego? O que vai ser de nós? Como que eu vou resolver? E essas decisões que eu preciso tomar. Portanto, quando falamos de família, queridos, os sentimentos mudam. Cada um sente de um jeito, cada um pensa de um jeito, porque cada um está vivendo uma questão familiar. E hoje, o que eu quero pregar a vocês é sobre esse tema. Sua família pode ser melhor. Tudo isso que eu citei aqui, certamente tem pelo menos um em cada uma dessas características. Certamente tem pelo menos uma ou duas pessoas que estão pensando nisso, que o sentimento é esse. E hoje eu quero pregar sobre um texto onde Jesus vai visitar uma família. Jesus encontra uma pequena família, uma miúda família, formada apenas de duas pessoas, a mãe e o filho. Jesus chega num momento decisivo dessa família. E eu quero convidar você hoje para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Como está a sua família? Qual é o seu sentimento quando falamos a palavra família? Incerteza, decepção, preocupação. Será que vai dar certo? Será que vamos conseguir? Será que esse filho vai dar certo? E esse casamento, como é que vai ser? Vamos ler Lucas 7,
partir do versículo de número 11, é o texto que eu quero compartilhar com você. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Quem achou, diga amém. Olha o texto, presta atenção comigo. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Uma grande multidão com Jesus, uma grande multidão com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Até aqui, queridos. Perceba o que está acontecendo, presta atenção, olha para isso, olha a cena. A Bíblia diz, Jesus vem acompanhado de uma multidão. Se você ler um pouquinho antes, capítulo 7 de Lucas, você vê que essa multidão está acompanhando Jesus e vendo muitos milagres. E acompanhando Jesus fazer vários milagres. A multidão que vem com Jesus é a multidão da alegria, é a multidão do milagre, é a multidão do poder, é a multidão da celebração. Era uma multidão que estava exaltada, que estava feliz, estavam acompanhando Jesus. Quando ele entra em Naim, e as cidades na época de Jesus eram diferentes como nos dias de hoje. Elas tinham uma única entrada, uma única saída. Então todos que iam entrar ou iam sair, passavam por aquele portal, por aquelas portas. Por isso que a Bíblia constantemente diz, Jesus entrou, passou pela porta da cidade. É o que estava acontecendo aqui. Então vem Jesus e sua multidão entram em Naim. E quando ele entra em Naim, vem saindo uma outra multidão. E a multidão que vem saindo é a multidão de uma família composta, uma multidão que acompanhava uma família composta por duas pessoas e que agora estava ficando só uma, porque era uma viúva que acabara de perder o seu filho e estava indo sepultá-lo. Aí você vê o contraste entre as duas multidões. Jesus vem com a multidão da alegria, da celebração, do milagre, do poder, da cura, dos sinais que ele vinha fazendo, e as duas multidões se unem, porque a outra é a multidão do pranto, do choro, da lamentação, de pessoas inconformadas, de pessoas que não estão entendendo nada. Mas olha, essa mulher acabou de perder o marido, agora perde o filho também, vai viver o resto da vida sozinha, e as duas multidões se encontram. E ali no meio dessas duas multidões, Jesus vê essa mulher, Jesus olha para essa mulher, e Jesus ensina-nos muitas coisas a respeito de família nesse texto, nesse encontro, onde ele vê essa mulher indo para enterrar o seu único filho, onde ele vê essa mulher sendo acompanhada por uma multidão, e você vê que se era uma multidão, é porque a mulher era conhecida, querida, porque as pessoas estavam talvez indignadas com aquela situação, o que vai ser da mulher agora, e uma multidão está acompanhando a mulher, e essas duas multidões se encontram. E o que é lindo aqui também, é que Jesus entrou nessa cidade, só para ministrar e falar com essa mãe. Se você ler todo o texto, todo o capítulo, tudo que envolve esse episódio, você vai ver que Jesus não fez mais nada em Naim.
Jesus foi ali só para encontrar essa mulher. Jesus foi ali só para transformar a vida dela, só para ressuscitar aquilo que estava morto, só para transformar a vida daquela mulher de uma maneira incrível, para fazer a família dela ser melhor. Portanto, hoje é o que eu quero pregar para você. Sua família pode ser melhor, sua casa pode ser melhor. Jesus só entrou ali, só foi a Naim para fazer esse milagre, para ter esse contato, para falar com essa mulher. Mais nada ele realiza em Naim a não ser esse milagre. E eu vou repetir outra vez: não há nenhuma família que esteja tão bem ou tão boa que não possa melhorar. E não há nenhuma família que esteja vivendo algo tão ruim ou tão difícil que não consiga vencer e melhorar também. Sua família pode ser melhor. Então, o encontro das duas multidões, a visita de Jesus a essa família, nos dá algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero compartilhar 5 lições sobre essa família, sobre isso que Jesus falou aqui, e quero convidar você para participar comigo. Porque a primeira lição que nós aprendemos, que nós tiramos do encontro de Jesus com essa família, ou dessas duas multidões, a primeira lição é: toda família enfrenta sofrimento. Repita comigo: toda família enfrenta sofrimento. É a primeira lição que nós tiramos desse texto. Não há nenhuma família na face da terra que não vai enfrentar sofrimento. Você pode ter começado sua vida de casado, está tudo bem, mas você vai ter alguns sofrimentos. A vida vai preparar para nós sofrimentos. Você também terá que enfrentar tristezas. Nós enfrentamos perdas. Há famílias hoje enfrentando perdas, passando pelo período difícil de uma perda. Toda família enfrenta sofrimento. Quando olhamos para esse texto, Jesus quer nos ensinar isso. Não há ninguém que vai passar por essa terra sem enfrentar um sofrimento, sem enfrentar uma luta. E aqui cabe uma palavra muito importante, porque às vezes vemos alguém sofrendo na família e nós tentamos fazer duas coisas. Uma delas é que nós queremos diminuir o sofrimento daquela pessoa, dizendo: isso daí não é nada. Você vê uma pessoa passando por um problema familiar, uma perda familiar, uma tristeza familiar, e alguns dizem: isso aí não é nada. Não é nada porque você nunca passou. Às vezes você não passou. É como aquelas pessoas que vão ao velório do amigo. O amigo perdeu o pai, ele chega no velório, dá um abraço bem forte no amigo, diz: eu sei o que você está sentindo, não chora não, porque eu sei o que você está sentindo. Aí você pergunta para ele: você já perdeu seu pai? Não, meu pai está vivo. Como é que sabe o que o outro está sentindo se o pai dele está vivo? Ele não sabe o que é isso. A dor da perda de um pai, a dor da perda de uma mãe. Mas o que Jesus está nos ensinando, o que esse encontro ensina é: toda família passa por sofrimento, querido. Toda família vai passar por tristeza. Toda família passa por luta. Nunca diminua o sofrimento do outro. Nunca olhe para o sofrimento do outro e diga: isso aí não é nada, isso aí eu tiro de letra. Sabe por quê? Porque o que para você é um pequeno problema, para o outro pode ser um gigante. O que para você é um gigante, para o outro, quem sabe, não é nada. E outra coisa que as pessoas fazem muitas vezes é querer comparar o seu sofrimento com o do outro. Alguma família está sofrendo, alguém está sofrendo, você diz: mas você não viu o que eu estou passando. O que eu estou passando é muito pior. O que eu já passei é muito pior. O que eu já vivi é muito pior. A primeira lição que Jesus deixa aqui é: toda família enfrenta, passa por sofrimento. Talvez você está aqui hoje e tua família está passando por um sofrimento, de uma dor, de uma perda, de algo que deu errado, de uma frustração, com um filho, com o cônjuge. Mas sempre, meu irmão, sempre há famílias passando por sofrimento, por dificuldades, por lutas, sejam elas da sorte que for. Às vezes é financeira, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema de relacionamento. Mas quando olhamos para esse texto, nós aprendemos: toda família passa,
enfrenta sofrimento. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, nessa relação de Jesus com essa pequena família, é que toda família precisa de consolação. Toda família precisa de consolação. Jesus vai ter com essa mulher. A Bíblia diz que no meio da multidão, duas multidões se encontraram. A que estava com Jesus e a que estava com a mulher. Talvez milhares de pessoas. E no meio da multidão, se você perceber, o texto tem um destaque impressionante. O texto diz assim: ao vê-la, Jesus conseguiu enxergar a mulher que mais sofria no meio daquela situação, e a Bíblia diz, quando ele a viu, ele foi até ela, e ele disse assim: não chore. Jesus foi até ali, para consolar aquela mulher, para levar palavra de amor àquela mulher, para fazer um milagre na vida daquela mulher, para restaurar a família daquela mulher. Toda família precisa de consolação. É interessante, Jesus chega, a mãe está perdendo o filho, já havia perdido o pai, ele diz, não chore. E Jesus chega no enterro do seu amigo Lázaro, e em poucos segundos ele mesmo chora. E aqui ele está dizendo, não chore. E ao mesmo tempo que ele está dizendo, não chore, sabe o que ele está falando para a mulher? Ele está consolando, porque a Bíblia diz que ele ficou compadecido do que ela estava vivendo. Ele teve compaixão da dor, do sofrimento e da perda dessa mulher. Irmãos, nós temos ao nosso lado, o tempo todo, famílias precisando de consolo, de palavra de ânimo, de oração, de ajuda. Nós, aliás, fomos chamados para levar consolo. Essa semana, o país foi relembrado da tragédia de Santa Maria, onde centenas de jovens morreram. E vários pais foram procurados novamente para falar. E esses pais ainda não conseguem viver, ainda não têm vida, ainda não têm ânimo, ainda não têm como superar isso. O filho sai numa noite qualquer e não volta mais para casa. E essas pessoas precisam, sabe do que, irmãos? De consolo, de abraço, de oração. Mas às vezes há pessoas que se posicionam de uma maneira que eu diria que não é cristã. Porque quando houve a tragédia em Santa Maria, quantas pessoas não foram para as redes sociais dizer, é o diabo. Tá vendo? Também o pai entregou o filho para o diabo. Também não sei o que. Também porque isso daqui, meu irmão, não tem nada a ver isso. Isso não tem nada a ver com a situação, não. E aí eu li essa semana, quando estava relendo os fatos e acompanhando o choro desses pais, o desespero de um pai que perdeu sua filha única, eu vi o testemunho de um pastor da primeira igreja batista de Santa Maria, que no dia da tragédia, quando começou a tirar os corpos e tudo mais, ele desmarcou todos os cultos da igreja e abriu a igreja para as famílias fazerem velório, receberem oração e uma palavra de consolo. E vários familiares estavam agradecendo. Enquanto um monte de gente estava criticando, falando isso, falando aquilo, o pastor abriu a igreja e disse, venham para cá. Vem para cá que nós vamos chorar com vocês, nós vamos orar com vocês, nós vamos liberar. E fizeram centenas de velórios na igreja. Você pode imaginar o que foi pranteado naquela igreja. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que toda família precisa de consolação. Querido, tem família perto de você, tem gente na sua casa, está precisando de consolo, é de ajuda, é de oração. E eu digo mais a você, nós fomos chamados não para acusar, não para entender, não para julgar, nós somos chamados para consolar. Aliás, quando Jesus sobe ao céu, ele dá uma promessa aos discípulos, e a promessa que ele deixa aos discípulos é, eu vou, mas eu deixo com vocês o
Consolador. Ele está dizendo, eu vou deixar o Espírito Santo, que é consolador. Jesus não disse que ia deixar o acusador, Jesus disse que ia deixar o Consolador. Você foi chamado para consolar, você foi chamado para orar por alguém, para abraçar alguém, para receber uma família. Esse ensino de Jesus nos diz, toda família precisa de consolação. Em primeiro lugar, esse episódio ensina, toda família enfrenta sofrimento. Repita comigo, toda família enfrenta sofrimento. Repita comigo, toda família precisa de consolação. Terceiro, a terceira lição que aparece aqui é, toda família precisa de Jesus. Todas as famílias precisam de Jesus. Aliás, na verdade, sem Jesus é impossível construir uma família bem-sucedida. Porque é dele que nós aprendemos o que é amar, o que é perdoar, o que é recomeçar. É com ele que nós vemos que dá um jeito para qualquer coisa. Toda a família precisa de Jesus. Você não precisa de uma religião, não é de uma igreja. O que você precisa é de Jesus. Porque há pessoas que têm religião, mas não têm Jesus. Há pessoas que têm igreja, mas não têm Jesus. O que você precisa é de Jesus. Você, irmã, precisa de Jesus no seu casamento, para aprender a ser uma esposa sábia, que edifica o seu lar. Você, meu irmão, precisa de Jesus, de uma experiência com Ele, de um relacionamento com Ele, para saber como liderar sua casa, sua família, os seus, e ver a bênção de Deus sobre você. Na empresa, na vida profissional, um homem precisa de Jesus. Na faculdade, na escola, uma pessoa precisa de Jesus. Toda família precisa de Jesus. E o que nós temos visto são pessoas tentando construir suas famílias sem Cristo, tentando levar a vida familiar sem Jesus. E ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Se você não recebeu, não viveu e não experimentou o amor, a graça e o poder de Jesus, você não tem condições de dar isso a ninguém. Toda família precisa de Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós vemos em João capítulo 2, que Jesus começa a sua temporada de milagres, restaurando um casamento. Jesus começa, o seu primeiro milagre é feito num casamento, numa festa de casamento, quando ele transforma a água em vinho. E isso tem um significado importante na Bíblia. E o significado é que aquela família, aquele casal, a Bíblia diz, se você ler João 2, que Jesus foi convidado para o casamento, para a festa. Jesus foi convidado para a festa. Jesus não entrou na festa de bico. Jesus não foi naquela festa porque talvez sua mãe ia trabalhar na festa. Jesus foi àquela festa de casamento porque ele foi convidado. Eu lhe pergunto, você já convidou Jesus para a sua vida? Eu pergunto outra coisa, você já convidou Jesus para a sua família? Porque toda família precisa de Jesus. Sem Jesus você não vence. Sem Jesus você não tem perdão. Sem Jesus você não vai encontrar caminhos. Aquele lar, aquele casamento estava começando e tinha tudo para dar errado, mas eles tinham convidado Jesus. Jesus já estava na lista deles. Jesus não foi chamado de última hora. Sabe o que acontece muito nas famílias hoje? Jesus é chamado de última hora. O que é isso? A pessoa chama Jesus quando o calo aperta. A pessoa chama Jesus quando a crise está aguda. A pessoa chama Jesus no desespero. Aí chama Jesus.
Não foi o caso daquele casal. Eles chamaram Jesus primeiro. Eles convidaram Jesus. Jesus não foi chamado de última hora. Acabou o vinho, não tem o que fazer. Não, Jesus já estava lá. Meu irmão, Jesus já está em sua casa. Jesus já está em sua vida. Jesus já foi convidado para a sua vida. E não é um Deus, não é qualquer um, é Jesus, o Senhor, o Salvador, o único, que a Bíblia diz que Ele é o único Senhor e Salvador. Você pode ter muitos deuses, mas se não tiver Jesus, você não tem nenhum. Toda família precisa de Jesus. Esse texto nos ensina que toda família enfrenta sofrimento, toda família precisa de consolação, toda família precisa de Jesus. Se você tentar construir sua casa sem Jesus, você vai se frustrar. No casamento, no relacionamento com seus filhos. Esse texto ainda tem um outro ensino. Toda família enfrenta sofrimento. Toda família precisa de consolação. Toda família precisa de Jesus. Quarto, toda família precisa de milagres. Toda família precisa de milagre, irmão. O caso dessa mulher, só um milagre resolvia. O caso dessa mulher não tinha jeito. As pessoas estavam no velório chorando porque não tinha mais jeito, lamentando porque não tinha mais como, não dava para resolver. Há situações que nós conseguimos mudar, mas essa situação não dava para ser mudada, não por pessoas comuns. Toda família, o quarto ensinamento desse texto é: toda família precisa de milagres. Há horas na família que é só um milagre. Tem momentos no casamento que é só um milagre. Tem momentos com um filho que é só um milagre. Tem momentos na saúde que é só um milagre. E o que nós podemos ver aqui é que, meus irmãos, louvado seja Deus, porque o Jesus que nós servimos ainda é um Deus de milagres, aleluia. Toda família precisa de milagre. Talvez você chegou aqui hoje e o que você precisa é de um milagre. Você já fez tudo, já tentou tudo, já tirou para todos os lados, já usou de todas as artimanhas, mas você precisa é de um milagre. Talvez você entrou aqui hoje e diz: pastor, o casamento daquela minha irmã, daquele meu primo, daquele meu tio, ou aquela família, aquele outro, é só um milagre. Eu e o meu marido é só um milagre. Eu quero lhe dizer, Jesus não entrou só em Naim, não. Jesus entrou aqui também essa noite. Jesus também está aqui essa noite. Jesus também realiza milagres aqui esta noite. Jesus também liberta famílias esta noite. Jesus também faz famílias serem melhores essa noite. Jesus está aqui, e onde Ele está, há uma garantia de que milagres sobrenaturais podem acontecer. Irmãos, a única coisa que faz dessa reunião ser diferente não é a música, não é o templo, não é nada. É que Jesus está neste lugar. Jesus está aqui, então é lugar de milagre. Toda família precisa de milagre. E se você for olhar, Jesus visitava famílias, ia de casa em casa para realizar milagres nas famílias. Ele vai à casa de Zaqueu e diz: hoje houve salvação neste lugar. Ele vai até Gadara para encontrar um gadareno, um jovem possesso, oprimido pelo diabo. O liberta e diz: volta para casa, que o milagre é para a tua família. Ele socorre um pai desesperado com uma filha de 12 anos morrendo e diz: creia que eu vou fazer a obra. E ele devolve a filha a esse pai, ele devolve um filho a outro pai, ele faz milagre em várias famílias.
Toda família precisa de milagres, e louvado seja o Senhor, que nós também podemos experimentar os milagres de Deus. Eu creio essa noite, Deus também pode fazer milagres na tua vida. Talvez você chegou aqui e está como aquelas pessoas na situação da família de Naim. Não tem jeito. E eu acho extraordinário isso aqui, porque a mulher está com uma sentença. A sentença de morte, de fim, ela já tinha. As pessoas estão velando o seu filho único. Ela ia ficar sozinha. E Jesus chega, a identifica, vai até onde as pessoas estão levando o caixão. E se você percebeu, a Bíblia diz, ele toca no caixão. E quando ele toca no caixão, todo mundo para. Os homens que carregavam o caixão param. E a palavra que aquela mulher tinha é: não tem mais jeito, é o fim. E o toque de Jesus naquele caixão significava: ainda tem jeito, ainda não é o fim, eu ainda posso fazer uma obra. E ele manda o menino se levantar. Esta noite, o Jesus que faz milagres nas famílias está neste lugar, e ele toca na sua vida, na sua casa inteira. E a mensagem do toque dele é: ainda tem um jeito, ainda não é o fim, ainda não terminou. Ele pode fazer um milagre na tua família inteira. Aleluia! Louvado seja o nome dele. Toda família precisa de milagre. Irmão, olha o texto, olha o comentário das pessoas de Naim. Um dos comentários que eles fazem é: Deus interveio na vida do seu povo. E essa palavra me intrigou esses dias. A ida de Jesus a Naim foi interpretada pelas pessoas daquela cidade como isso: Deus interveio. Ou seja, Jesus ao chegar ali estava intervindo. E isso é importante. Pode estar tudo escuro na tua família, mas Jesus ainda intervém. Ele acaba com a escuridão e traz uma luz outra vez. Jesus ainda intervém. Ele ainda se coloca entre os períodos da sua vida. Só que é extraordinário para nós. O seu período, a sua sentença pode ser: não tem jeito, é o fim, o casamento acabou, a família não tem jeito, eu acho que perdi esse filho, eu acho que acabou para nós. Mas Jesus intervém. Ele põe um limite. Ele diz: agora acabou, é algo novo, é uma obra nova, é milagre, é sobrenatural. Irmãos, Jesus ainda intervém nas famílias. Ele ainda põe um ponto final numa situação e recomeça a tua história. Ele ainda é capaz de mudar o curso da sua vida e da sua casa. Toda família precisa de milagres. E o Jesus que nós servimos ainda é o Jesus que faz milagres. Ainda é o Jesus que toca em vidas e diz: não acabou, não é o fim. Essa enfermidade não é o fim. Essa crise no casamento não é o fim. Esse filho não é o fim. Essa situação financeira não é o fim. E ele disse ao menino, uma das frases que eu mais estudo na Bíblia: levante-se. Jesus disse ao menino: levante-se. E se você for estudar, você vai ver que essa é uma das frases mais usadas por Jesus. Levante-se. E se você estudar a história do menino Jesus, aos quase 30 dias, ele é apresentado no templo, e o sacerdote profeta lança sobre o menino de 30 dias e sua mãe e seu pai uma profecia e diz: esse menino será para o levantamento de muitos. Uma das coisas que Jesus veio fazer foi levantar pessoas. Aleluia. Jesus tocou no caixão e disse: levante-se. Essa noite Jesus está dizendo para você: levante-se, porque Ele pode fazer um milagre na tua vida. Levante-se, porque Ele ainda intervém. Levante-se, porque a obra de Deus não parou na sua vida e na sua casa. Aleluia. Toda família precisa de milagre. Vamos recapitular, para a gente não esquecer. É importante guardar
tudo da palavra de Deus. A primeira lição é: toda família enfrenta sofrimento. A segunda lição é: toda família precisa de consolação. A terceira lição é: toda família precisa urgentemente de Jesus. A quarta lição é: toda família precisa de milagre. E a quinta e última lição que nós tiramos dessa história, dessa visita de Jesus a uma pequena família é: toda família foi feita para durar. Toda família foi feita para durar. Jesus vai visitar aquela mulher e diz para ela: sua família ainda não acabou. Sua família foi feita para durar. Nós vivemos num tempo, numa cultura do descartável. Não, Deus se descarta, vai embora. Desfaz família, desfaz casamento, quebra tudo. É o mais fácil. Mas esse ensinamento de Jesus diz: toda família foi feita para durar. Meu irmão, tua família não foi instituída para se acabar em um mês. Tua família foi feita para durar. Seu casamento foi feito, foi permitido, instituído por Deus para durar. Nós precisamos entender isso, porque nós vemos um tempo muito complicado, onde algumas dessas visões das pessoas que não temem a Deus começam a entrar na vida das pessoas, e o que eu vejo é qualquer motivo, o casal dizendo: vou me separar, não vou também ficar com ela, não quero mais saber também. Deixa eu lhe dar uma palavra: sua família foi feita por Deus para durar. Não foi para ser família descartável. Esse casamento não é para ser descartável. Esse casamento não é para você pular fora na primeira crise, na primeira dificuldade. Toda família foi feita para durar. Toda família foi feita para prevalecer. Toda família foi feita para permanecer. Querido, toda família vai enfrentar sofrimento. Você vai ter sofrimento, você vai ter luta, você vai ter tristeza, você vai viver perdas. Quantas famílias estão vivendo perdas? Mas eu quero te dizer: sua família foi feita para durar. Seu casamento foi feito para durar até quando só o Senhor quiser. Até quando Ele decidir. Sua família foi feita para durar. Não foi feita para ser descartável. Não foi feita para ser de qualquer jeito. Ela foi feita para permanecer. Jesus, em Mateus 7, usa de uma história para ensinar uma lição profunda sobre a família que prevalece, que permanece, e a família que se esvai, a família que se acaba facilmente. E Jesus disse que a razão disso é uma só. O Senhor Jesus fala em Mateus 7, Ele dá o exemplo de 2 líderes de família. Ele diz: há um líder de família que ouve a minha palavra e não pratica. E esse líder é comparado a um homem tolo, que constrói sua casa sobre areia, e quando vier a chuva, o vento, a tristeza, o problema, o sofrimento, a família dele vai cair, a casa dele vai desmoronar. E Jesus diz: mas há um outro tipo de líder. É aquele que ouve a minha palavra, a pratica, me segue, e a casa dele é como uma casa firmada sobre a rocha. Ele é um líder de família sábio, ele está seguindo Jesus, sua palavra, sua promessa. E Jesus disse: vem a chuva, vem o vento, vem o sofrimento, vem a tristeza, vem a perda, mas a casa dele fica em pé. A casa dele não cai. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, é o seguinte: o vento, a chuva, o sofrimento, a perda, vem sobre quem crê nele e quem não crê nele. Sofrimento toda família tem, luta toda família tem, tristeza toda família vai viver. Só que se você estiver firmado em Jesus, a grande chave está aqui: sua família, sua casa vai ficar em pé, querido. Eu tenho 20 anos de casado, e não dá nem para contar o sofrimento e as perdas. Já perdi tanto. Já perdi filho.
Já perdi dinheiro, já perdi um monte de coisa, mas a minha casa está de pé. Já sofri tudo, mas minha casa está de pé. Já enfrentamos muitos temporais, mas nossa casa está em pé, está na rocha, porque está em Jesus, está nele. Sua família foi feita para durar. Talvez sobre a sua casa, sobre a sua família há um estigma. Para alguns é uma maldição. Todos dizem: na minha família todo mundo se separa, na minha família todo mundo se divorcia. Em nome de Jesus eu quero dizer hoje, no seu casamento, na sua família, ela foi feita para durar. Ela está sobre a rocha, ela não vai cair, ela não vai desmoronar, porque o Senhor é na tua casa, meu filho. Toda família foi feita para durar. Hoje o que nós vemos é as pessoas constituindo famílias, casamentos, alguns casando por dinheiro, principalmente quem tem dinheiro, né? Casa por dinheiro. Mas eu sempre digo uma coisa: não case por dinheiro, porque vai ficar mais caro que pegar empréstimo no banco, meu filho. Pode ter certeza, vai ser mais caro. Sua família foi feita para durar. Sua família foi feita para permanecer. Sua casa pode ser melhor, irmão. Sua família pode ser melhor. Toda família enfrenta sofrimento. Toda família precisa de consolação. Toda família precisa de Jesus. Toda família precisa de milagre. E toda família foi feita para durar. Essa noite eu quero orar por sua família. Esse culto eu quero orar por sua casa, porque eu creio nessa palavra. Nesse tempo em que as famílias estão se destituindo, em que os filhos estão se perdendo, eles não sabem para onde ir, com o pai, com a mãe, há uma guerra. Eu quero dizer, sua família pode durar. Não sei qual é o tamanho da sua perda. Certamente há famílias aqui que sofreram perdas, que sofreram tristezas, que estão passando por isso. Mas eu quero te dizer, Jesus ainda chega nas nossas casas. Jesus ainda é consolador. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda realiza impossíveis. Jesus ainda é o Senhor de obras sobrenaturais. Jesus ainda reconstrói famílias. Jesus ainda é o Senhor que, quando famílias recebem a sentença, terminou, não tem mais jeito, Ele ainda intervém. Jesus ainda intervém nas famílias. Ele se coloca no meio da situação e faz milagres. Como está a sua família? Quando você ouve família, qual é o seu sentimento? Preocupado? Não sei se vai dar certo, não sei como pagar, não sei como viver, não sei o que será o mês que vem. Quando você ouve sobre família, qual é o seu pensamento? Decepção. Eu ensinei tudo para esse menino, falei tudo para ela. Pastor, quanto eu ensinei ela, olha para onde está indo agora, olha o caminho que ela está indo. Quando você ouve sobre família, qual é a sua informação que vem ao teu coração? Desespero, sobrecarga, está pesado, você está carregando a família inteira nas suas costas, o problema de todo mundo cai sobre você. Essa noite eu quero orar pelas famílias, porque eu ainda creio no Deus, no Jesus, que faz milagres nas famílias. Sua família pode ser melhor, meu irmão. Sua família, minha irmã, pode ser melhor.
teu altar. Quero estar aos teus pés e me render, minha vida entregar no teu altar. Em espírito vou te adorar e derramar meu ser. Em espírito vou te adorar e consagrar o meu viver. Você assistiu mais uma mensagem de fé, mais uma mensagem de transformação que alcança a sua vida e também a sua família. Eu quero, antes de encerrar o nosso programa hoje, fazer 2 convites muito especiais para você estar conosco. O primeiro deles, eu quero convidar todos os pastores de Sorocaba e região, juntamente com as suas lideranças, porque no dia 22 de fevereiro, sábado, a partir das 8h30 da manhã, nós vamos ter um café de pastores e líderes aqui em nossa igreja, na Rua Birajara 188, na Vila Gabriel, e estará ministrando a palavra de Deus o pastor Silmar Coelho, que é conhecido internacionalmente e tem ministrado em muitos países e vai estar aqui conosco, dia 22 de fevereiro, a partir das 8h30 da manhã. Pastores, líderes de toda a nossa cidade, venham ouvir uma palavra e ter um tempo de comunhão. É uma bênção poder receber os nossos colegas, os líderes da nossa cidade, para essa grande reunião deste mês de fevereiro. E o segundo convite é que no dia 23 de fevereiro, domingo, nos nossos 2 cultos, às 10 da manhã e às 19 horas, receberemos também o pastor Silmar Coelho ministrando para as famílias de Sorocaba. Você e a sua família são nossos convidados especiais. 23 de fevereiro, domingo, às 10 e 19 horas. Não perca! Será um dia de transformação para a sua casa, para a sua família. Com certeza, Deus vai falar com você. É uma alegria poder entrar na sua casa a cada dia. Todos os dias, o programa de família está no ar, das 8h30 às 9h30 da manhã, levando uma palavra de fé para Sorocaba e região. A nossa proposta é sempre levar uma palavra de transformação para a sua família. Creia, Deus pode transformar sua família. E aqui, na Igreja Batista Independente de Sorocaba, família é o nosso maior investimento. Deus te abençoe muito. Fique na paz do Senhor Jesus. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila. A Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.